Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade aqui à nossa série do Novo Testamento. Vamos agora esmiuçar aqui Mateus capítulo 3, versículo a versículo, alguns comentários acerca dessa passagem. E lembrando a vocês, né, a Bíblia ela não foi constituída com capítulos, versículos e nem aquelas divisões de textos que vocês geralmente encontram na Bíblia de vocês. Isso é um ponto importante. Isso foi colocado muito depois, lá dos anos 1500, 1700, depois de Cristo, tá? E isso foi feito para ajudar na localização de textos, tá? Então a Bíblia em si, ela deve ser lida com o seu contexto, como se fosse um texto corrido, tá? Assim que ela foi escrita, tá? Então todas essas numerações de versículo, capítulo, aqueles subtítulos que você encontra em suas versões, em várias versões você vai encontrar talvez de uma forma muito diferente uma da outra, mas não se deixe levar pelo direcionamento do título. Sempre siga a leitura, contexto e o seu contexto para que você possa entender exatamente o que está escrito ali, e não a separação de capítulo. Aqui eu estou fazendo por capítulos, seguindo a ordem, porque primeiro, para ficar mais didático para nosso acompanhamento, e depois, eu acho que isso não implica se vocês tiverem noção do como funciona, tá? Então, continuando aqui, vamos dar seguimento ao capítulo 3 da nossa saga, no caso, capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Naqueles dias, João, o Batizador, nas suas versões aí pode estar o João Batista, como se fosse o nome dele, né? Então a gente acha que pode confundir achando que João Batista era o nome dele, mas era no sentido aqui mais perto do original. O entendimento é João o Batizador, assim que ele era conhecido. Continuando a leitura. Começou a proclamar no ermo da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus aproximou-se. Ora, é a este que o profeta Isaías se referiu ao dizer: uma voz clamando: preparai no ermo o caminho do Senhor, fazeis retas as suas veredas. Esse João vestia roupa feita de pelos de camelo e trazia um cinto de couro na cintura. Já a comida dele era gafanhotos e mel silvestres. Então iam até ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a região circunvizinha do Jordão, e iam sendo batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. Abre um parênteses aqui. Então você percebe que João batizava as pessoas, não só batizava, eu quero ser batizado, mas as pessoas declaravam seu arrependimento, confessavam seus pecados, e aí eram batizados por João. Então não existia essa coisa de eu acredito sem um ato, só da boca para fora, porque o arrependimento ali exige nós confessarmos os nossos pecados para Deus. Dando continuidade aqui à leitura, versículo 7. Aí, vendo ele muitos dos fariseus e saduceus vindo para o seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos alertou a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos dignos de arrependimento. E dizer entre vós mesmos: temos Abraão como pai. Nem pensar, pois digo-vos que destas pedras pode Deus levantar filhos para Abraão. Aliás, já o machado está sendo posto à raiz das árvores. Ora, cada árvore que não produz bom fruto é derrubada e jogada fogo adentro. Eu, de fato, vos batizo com água, visando o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Sua pá de joerar está na mão, e ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo para o celeiro, mas queimará a palha como fogo inapagável. Abre um parênteses aqui, só para me explicar uma coisa a vocês. Então, João, no contexto em que ele estava batizando as pessoas, chega os fariseus. Então, João fala: raça de víboras, quem vos alertou a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem avisou para eles vir se batizar? Ou seja, eles não se batizaram no caso, né? Mas eles vieram com uma certa curiosidade para entender o que João estava fazendo. E ele fala, João, de uma forma irônica, sarcástica, fala com uma ironia, uma certa ironia a eles, se dirigindo aos fariseus e saduceus: quem vos alertou a fugir da ira vindoura? Produzi então fruto digno de arrependimento. Presta atenção, meu irmão, presta atenção.
Não basta só se arrepender. Não basta só você dizer eu me arrependo e ser batizado como aquelas pessoas estavam sendo. Mas ele diz aqui, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não existe arrependimento verdadeiro para Deus sem a produção de frutos que demonstrem o seu arrependimento. Isso vai interligar lá na frente, na carta do apóstolo Tiago, onde ele vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Não existe essa separação. A fé ela anda juntamente com uma vida com obras, que realizam obras, que glorificam a Deus. Então ele fala para os fariseus, produzir então frutos. Olha aqui, voltando ao texto. Produzir então, olha o que ele vai dizer, produzir então frutos, fruto digno de arrependimento. E claro, assim, olha a resposta dos fariseus. Né? Dizer que entre vós temos Abraão como pai, nem pensar. Isso João falou para eles. Pois digo-vos que estas pedras pode Deus levantar filhos de Abraão. Então não adianta você usar, eu tenho sangue judeu, sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão, de Arão, sou da tribo de Judá. Não adianta você dizer isso. Não adianta você dizer que vai à igreja todos os dias, toda semana, não falta um culto, é presente nas atividades da igreja. Porque essas obras, meu irmão, ela tem que partir de um coração que ama a Deus, em espírito e em verdade. Não adianta você fazer só por fazer. E aqui os judeus se remetiam a falar que eram descendentes de Abraão. Ora, das pedras, e João fala, das pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. E continuando no texto, no versículo 10, olha o que ele vai dizer. Aliás, já o machado está posto à raiz das árvores. Ora, cada árvore que não produz bom fruto é derrubada e jogada fogo adentro. Eu, de fato, vos batizo com água visando arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Sua pá de joeirar está à mão, e ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo para o celeiro, mas queimará a palha com um fogo inapagável. Isso aqui faz lembrar muito aquela parábola que o Senhor Jesus vai dizer mais à frente sobre a colheita, né, dos anjos, do inimigo que semeou o joio no meio do trigo, e os anjos queriam ali fazer a colheita, e Jesus fala, não, deixe que o joio cresça junto com o trigo, e no final da colheita, você vai recolher o joio vai se recolher o trigo, e o joio vai ser lançado no fogo. Então Jesus veio da Galiléia até João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João tentou dissuadi-lo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Como resposta, Jesus disse a ele, deixa por agora, pois assim nos é apropriado cumprir toda a retidão moral. E aqui está uma expressão que talvez você não encontrou na sua palavra, na sua Bíblia, que você tem aí, né? Essa expressão, retidão moral, tá? E aqui cai um critério que é o quê? Retidão moral, como já disse, né? Como aqui você já percebeu. E essa retidão moral tem a ver com as práticas, os mandamentos que Deus nos ordena e que nós retemos em nossa vida, intrínseca na moral, intrínseca na nossa forma de viver. Isso não, preste atenção, isso não está a uma questão opcional. A retidão moral, nesse sentido que a palavra traz, que Jesus fala, traz toda uma conotação de você aprimorar o que é a ordenança de Deus como um valor de vida, como um valor moral, o qual é a sua moral, é o seu caráter, e não se separa disso. Continuando aqui, deixa por agora, pois assim nos é apropriado cumprir toda a retidão moral. Então ele o permitiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e pousando sobre ele. E atenção, uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, em quem sempre me comprazo. Bom, aqui terminamos o capítulo 3, vamos entrar agora no capítulo 4,